Neste dia 19 de setembro, em que a igreja celebra o aniversário da aparição de Nossa Senhora de La Salette, vamos mergulhar nesta fantástica história, ocorrida no ano de 1846, na França, a duas crianças, Melania Calvat e Maximino Girard, no contexto pós-revolucionário demarcado pela decadência moral, civil e religiosa. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Desde os primórdios do cristianismo, as chamadas aparições marianas exercem um verdadeiro fascínio no coração e na mente do povo fiel, especialmente sobre os mais piedosos. Pelo que nos consta, a primeira aparição ocorreu ainda nos tempos apostólicos, quando os discípulos do grupo dos 12 ainda viviam e quando, inclusive, ainda vivia neste mundo a própria Virgem Santíssima. Ela teria aparecido ou se bilocado, podemos entender assim também, até a Espanha, onde vivia São Tiago Maior, que havia sido enviado para evangelizar a região de Zaragoza. Na ocasião, a Santa Mãe de Deus lhe teria pedido a edificação de uma igreja em sua honra ali, resultando na devoção a Nossa Senhora do Pilar. Depois desta primeira aparição, com o passar dos séculos, mais de 2.000 registros de aparições da Virgem foram catalogados, sendo que, de todos, cerca de 16 foram oficialmente reconhecidos pela Santa Igreja, enquanto outros 28 têm a aprovação das igrejas locais em que ocorreram, quer dizer, das autoridades diocesanas. Além de seu sentido espiritual, se compreendermos o sentido social e o potencial sócio-libertador por detrás das grandes aparições marianas, como de Guadalupe, de Paris, de La Salette, de Lourdes, de Fátima, de Quiberon, de Portman e de Bani, por exemplo, entenderemos que elas geralmente ocorreram em momentos cruciais da história da humanidade, distinguido por fortes expectativas de perseguição e de grande sofrimento para o povo, especialmente para os mais pobres. Maria, neste sentido, desce dos altos céus como mãe dolorosa de toda a humanidade, preocupada com o destino de seus filhos e da Igreja. Desce para admoestar sobre os perigos do mundo, aconselhar sobre os rumos da história e para corrigir certos erros das modas que animalizam os homens e ameaçam a fé. Na França, a filha primogênita da Igreja, no curtíssimo período de 28 anos, ela apareceu 3 vezes, primeiro em Paris, a Santa Catarina Labouré, em 1830, onde se apresentou como a Senhora das Graças e onde ela revelou e recomendou a devoção à Medalha Milagrosa, depois em La Salette, em 1846, e por fim em Lourdes, a Santa Bernadette Soubirous, em 1858, onde ela se apresentou como a Imaculada Conceição, como que confirmando o dogma que o beato Papa Pio IX havia proclamado apenas 4 anos antes. Era por volta das 3 horas da tarde, a hora da paixão do Senhor, conforme está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, no dia 19 de setembro do ano de 1846, quando a Santíssima Virgem, apenas 16 anos depois dos eventos que se deram na Rue de Bec de Paris, ousou aparecer a 2 crianças do pequeno povoado de La Salette, na região dos Alpes, na França. Os videntes Maximino Girard, de 11 anos de idade, e Melania Calvat, de 14, estavam pastoreando rebanhos naquelas frias montanhas quando avistaram, de longe, um clarão mais brilhante que o sol, e no meio do clarão que se entreabriu, assentada sobre uma pedra, uma mulher, a Bela Senhora, como a chamaram, trajando roupas típicas camponesas. Um vestido longo, como longo era o avental que trazia amarrado à cintura. Ela estava ornada de adereços que não sabiam bem o significado e que não podiam contemplar em sua totalidade,
uma vez que estava debruçada sobre os próprios joelhos, com as mãos lhe cobrindo o rosto e chorando copiosamente. As crianças deram alguns passos em sua direção, mas mantiveram ainda uma boa distância dela. Foi então que ela se levantou, cruzou os braços sobre o peito com as mãos de ombro a ombro e se dirigiu a eles, dizendo em francês: Vinde, meus filhos, não tenhais medo, aqui estou para vos contar uma grande novidade. Por mais que pensasse inicialmente se tratar apenas de uma mera mulher, uma mãe que porventura tivesse sido agredida por um filho seu, os videntes se sentiram tranquilizados pela doçura de sua voz e correram para junto dela. Ao se aproximarem da mulher e ao vê-la de pé, notaram sua grande estatura, bem como sua altivez de seu semblante, apesar de pesaroso. Puderam perceber também a magnificência de seus ornamentos. Trazia no peito um grande crucifixo, em cujos braços se podiam ver, de um lado, um martelo e de outro uma torquês. O crucifixo pendia de uma grossa corrente dourada. Sobre os ombros trazia um manto, cruzado na frente do peito e amarrado às costas, ao costume das camponesas da região. Seu manto era também circundado por uma ainda mais grossa corrente, riquíssima, de ouro, bem como por flores multicoloridas. Não se lhe viam os cabelos, pois estavam cobertos por uma touca que cobria também parte do pescoço, deixando somente seu rosto completamente à mostra. Sobre sua cabeça, um diadema dourado que ora parecia sair de ouro puro, ora parecia ser formado apenas por raios de luz que saíam de sua face. Sobre sua fronte, circundando-lhe o diadema, flores das mesmas espécies e cores das que adornavam seu manto, bem como sob seus pés, sobre as quais pisava. O rosto da mulher estava sobrecarregado de dor, e abundantes lágrimas lhe corriam pela face. Falando aos meninos ainda em francês, ela lhes disse: Se meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado que não o posso mais suster. Há quanto tempo sofro por vós? Dei-vos 6 dias para trabalhar. Reservei-me o 7º e não o querem conceder-me. É isso que o torna tão pesado o braço de meu filho. E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome de meu filho. São essas as 2 coisas que tornam tão pesado o seu braço. Se a colheita se estraga, é somente por vossa causa. Eu vos mostrei no ano passado com as batatinhas, e vós nem fizestes caso. Ao contrário, quando encontráveis batatinhas estragadas, blasfemáveis usando o nome de meu filho. Elas continuarão assim, e neste ano, para o Natal, não haverá mais. Ao ouvir o termo batatinhas em francês, pommes de terre, Melânia se viu confusa com o significado da mensagem da senhora, pois no dialeto da região a palavra pommes significava maçã. A menina então se voltou para Maximino para saber se ele havia entendido o que a senhora lhes havia dito. No entanto, antes que Maximino dissesse qualquer coisa, a Santíssima Virgem, que ainda a esta altura as crianças não haviam reconhecido, se adiantou falando doravante no dialeto local, o occitano. Não compreendeis o francês, meus filhos? Vou dizê-lo de outro modo. Se tiverdes trigo, não o semeeis, pois tudo o que semeardes será devorado pelos insetos, e o que produzirdes se transformará em pó ao ser malhado. Virá uma grande fome. Antes, porém, que a fome chegue, as crianças menores de 7 anos serão acometidos de tremor e morrerão entre os braços daqueles que as tiverem no colo. Os outros farão penitência por meio da fome. As nozes caruncharão, as uvas apodrecerão.
De repente, voltando-se para Maximino apenas, a senhora continuou a falar, mas Melânia, por mais que visse seus lábios se moverem, não pôde ouvir nada do que confidenciou ao garoto. Depois, a bela senhora faz o mesmo com ela, confidenciando-lhe uma série de segredos que somente ela pôde ouvir, enquanto Maximinho ficou brincando com umas pedrinhas que estavam no chão. Por fim, voltando a falar aos dois videntes conjuntamente, lhes disse também: se converterem, as pedras e os rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Fazeis bem vossas orações, meus filhos. Não muito, senhora, responderam as crianças, sendo, portanto, advertidos. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem, à noite e de manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria quando não puderdes rezar mais. Quando puderdes rezar mais, dizei mais. Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Os outros trabalham no domingo durante todo o verão. Durante o inverno, quando não sabem o que fazer, vão à missa zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Nunca vistes trigo estragado, meus filhos? Não, senhora, responderam eles. E voltando-se a Maximino, porém, não em segredo, lhe disse: mas tu, meu filho, tu deves tê-lo visto uma vez, perto de Coins, com teu pai. O dono da roça disse a teu pai que fosse ver seu trigo estragado. Ambos fostes até lá. Ele tomou 2 ou 3 espigas entre as mãos, esfregou-as e tudo caiu em pó. Ao voltardes, quando estáveis a meia hora de Corpes, teu pai te deu um pedaço de pão, dizendo-te: toma, meu filho, come pão neste ano ainda, pois não sei quem dele comerá no ano próximo, se o trigo continuar assim. É verdade, senhora, agora me lembro. Há pouco não lembrava mais, respondeu Maximino. A senhora completou: pois bem, meus filhos, transmitireis isso a todo o meu povo. Depois, tendo caminhado com as crianças ao alto da colina, a aparição se elevou, olhou tanto para a direita quanto para a esquerda e depois para as crianças. Foi novamente coberto pela luz que a envolvia e ascendeu até desaparecer no firmamento. Melânia e Maximino correram imediatamente para contar aos seus pais e aos seus vizinhos o que tinham visto e ouvido, tanto no tocante às advertências da bela senhora sobre o desprezo dos homens pelos santos sacramentos, quanto no tocante às profecias sobre a fome, a peste e a morte. No decorrer dos dias, das semanas e dos meses seguintes, os videntes foram interrogados diversas vezes pelas autoridades locais, que chegaram a fazer-lhes inúmeras ameaças caso não assumissem ter inventado aquela história. Mas eles se mantiveram impassíveis e destemidos, sempre alegando o mesmíssimo relato, com os exatos detalhes, mesmo quando os tentavam confundir separadamente. Também as autoridades eclesiásticas examinaram minuciosamente tanto as condições psicológicas dos videntes quanto o conteúdo e a ortodoxia das mensagens de La Salette. Enquanto Melânia e Maximino foram submetidos a toda espécie de exames, as profecias da bela senhora começaram a se cumprir naquele mesmo ano. As uvas de toda a França se tornaram escassas, acometidas por pragas, assim como o milho, o trigo e a batata. A escassez de alimentos se espalhou por toda a Europa de tal forma que, calcula-se, mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome. Consequentemente, o vilarejo de La Salette se converteu num refúgio para os desesperados, ainda mais depois que uma fonte brotou da terra no exato local onde a senhora havia aparecido, cujas águas produziram diversos milagres. Muitos da região acataram, contritos, as admoestações da Virgem e se tornaram fervorosos na prática da fé.
Quanto a Melânia, ela se tornou religiosa e faleceu em odor de santidade no dia 15 de dezembro de 1904, aos 73 anos de idade. Maximino a havia antecedido na glória celestial. Ele acabou falecendo precocemente no dia 1º de março de 1875, quando contava apenas 39 anos de idade. Mas a história não termina por aqui, pois ainda é conveniente que digamos algo sobre os segredos que a Santíssima Senhora de La Salette confidenciou aos seus videntes. Uma vez tendo dito a Melânia que os segredos poderiam ser publicados somente a partir de 1858, a jovem pastora os registrou de próprio punho e os entregou ao Papa Pio IX, que os manteve em absoluto sigilo. Quando a totalidade dos segredos de La Salette se tornou pública em 1879, muitos se sentiram escandalizados, haja vistas que, na ordem cronológica das profecias, os males que se abateram sobre a França significavam apenas o começo de uma era extremamente sangrenta e sacrílega. As guerras devastariam também a Itália, a Espanha e a Inglaterra. Os governantes das nações mais poderosas se uniriam para abolir a fé cristã e instituir uma nova religião, tendo por base o materialismo e o ateísmo e toda espécie de vícios. Napoleão III se levantaria contra o sumo pontífice e muito teria a sofrer. Roma perderia a fé e se converteria na sede do anticristo. Os demônios cuidariam de fazer murchar as flores dos conventos, convertendo-os em pastos de Armosneu, palavras da própria Virgem. A natureza clamaria por justiça contra os crimes que os homens cometeram contra ela. Pragas e terremotos mudariam a terra e mesmo as estações seriam alteradas. Muitos fiéis seriam perseguidos e mortos das formas mais cruéis imagináveis. Decepcionada com a imoralidade do clero naquele tempo, a Virgem Santíssima teria dirigido aos padres, bispos e religiosos aquela que talvez seja a mais polêmica declaração das aparições de La Salette. Os sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes, por causa de sua vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança e a vingança pende sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus que, pelas suas infidelidades e más vidas, crucificam meu filho novamente. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem vingança. E eis que a vingança está às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. Naturalmente, se é que podemos dar credibilidade aos registros de Melânia Calvert, Nossa Senhora teria generalizado, como costumamos fazer quando queremos dizer sobre uma situação ou problema que tenha se tornado por demais insustentável. Obviamente, a reprimenda que ela faz aos padres e religiosos se aplica também a cada pessoa batizada que, antecedendo a sociedade descrente, deve ser santa, como Deus é santo. No entanto, Maria Santíssima considera também que, assim como os cristãos leigos devem ser no mundo o bom odor de Cristo, os consagrados e ministros ordenados devem ser para os fiéis a fonte do bom exemplo, não os únicos, mas os primeiros. Óbvio, devido à dureza da Santíssima Virgem ao criticar a índole dos maus padres e dos maus bispos,
muitos são os que se negam a propagar as aparições de La Salette, que é, por isso, conhecido como a aparição silenciosa. Ademais, nos tempos em que vivia Melânia, alguns tentaram silenciá-la quanto ao conteúdo dos segredos revelados exclusivamente a ela. De sua parte, no entanto, a vidente preferiu assumir os riscos e seguir sua intuição e obedecer à risca a ordem da Santíssima Virgem de, depois de 1858, fazer o mundo conhecer a plenitude de sua mensagem de cunho apocalíptico. Por outro lado, muitos admitem a veracidade das aparições de 1846, porém desprezam a descrição dos segredos, tal como Melânia os registrou no ano de 1860, acusando-a, portanto, de tê-los inventado ou, pelo menos, a grande parte dos detalhes deles. É bem verdade, as aparições de La Salette foram oficialmente aprovadas para o culto universal pelo Beato Papa Pio IX no ano de 1852, quer dizer, numa época em que os segredos, conhecidos apenas por Melânia, ainda não existiam no papel. Assim, pois, a aparição foi formalmente reconhecida como autêntica e aprovada, mas não o texto do segredo que ela guardava, que, quando foi publicado pela primeira vez, recebeu o imprimatur do bispo de Lecce, na Itália. Quanto ao conteúdo dos segredos revelado exclusivamente a Maximino, eles também foram anotados e entregues ao Papa Pio IX em 1951, que os reconheceu formalmente como autênticos. Se meu povo continuar no pecado, o que eu direi a você virá mais cedo. Se mudar um pouco, será um pouco mais tarde, disse a Virgem ao menino. A França corrompeu o universo. Um dia será punida. A fé morrerá na França. 3/4 da França não praticarão mais a religião, ou quase não mais. A outra parte a praticará sem realmente praticar. Depois disso, as nações se converterão e a fé se reacenderá em todos os lugares. Um grande país no norte da Europa, agora protestante, será convertido. Com o apoio deste país, todas as outras nações no mundo serão convertidas. Antes que isso aconteça, haverá grande turbulência na Igreja e em todos os lugares. Depois disso, nosso Santo Padre, o Papa, será perseguido. Seu sucessor será um pontífice que ninguém espera. Depois virá grande paz, mas não durará muito. Um monstro virá perturbá-la. Tudo o que vos digo começará no próximo século, o mais tardar no ano 2000. Como sobre Fátima, resta sobre La Salette uma incógnita. Teria Melanie Calvet inventado ou floreado a parte dos segredos que lhe foram confiados simplesmente para denegrir o clero católico e para promover o pânico no mundo? Com que propósito? A troco de quê? De perseguições? Afinal, desde que viu a Santíssima Virgem no alto dos montes Pirineus, sua vida foi marcada pela incompreensão e pela suspeita, pela perseguição declarada e por ameaças de pessoas de fora, mas também de pessoas de dentro da própria igreja. Pode ser que Melânia tenha mentido e que os tais segredos sejam apenas frutos de sua imaginação. No entanto, se formos obrigados a dizer que Melânia inventou os tais segredos de La Salette, seremos também obrigados a reconhecê-la como uma profetisa do mais grosso calibre, pois os males de que falou em seus registros estão a se cumprir neste momento no mundo, em todos os lugares, exatamente como ela disse. Oremos pelos padres, oremos pelas vocações e pela Santa Igreja, por nossos bispos e pelo Papa, pelos missionários, por todo o povo fiel e pelo mundo. Oremos. Perdoai, ó Deus, os pecados dos vossos filhos e filhas, e salvai-nos pela intercessão da Virgem Maria, a Senhora de La Salette, uma vez que não podemos agradar-vos
apenas com nossos méritos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero saber de você se você já conhecia a história da aparição de La Salette. Deixa aqui nos comentários abaixo do vídeo. E peço também que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós.